aí, pessoal, como vai nossa república? Após 103 anos de censura constitucional e mais de 26 anos sem direito à resposta, hoje nós monarquistas vamos poder dar uma resposta monarquista graças à internet e às redes sociais a um apresentador de televisão que durante décadas formou a opinião de milhares de brasileiros, apresentador esse comunista e dissimulado. Presta atenção. Você falou em plebiscito. Eu assisti no Boris Casoy uma entrevista com os dois herdeiros da coroa da monarquia brasileira, né? O primeiro, quer dizer, em linha direta, e o segundo. Os dois, engraçado, falavam com um pouco de sotaque de francês. Nós brasileiros, no Brasil tem que ter a monarquia, porque é uma coisa legítima do Brasil, nós brasileiros e tal. Engraçado que tinha um sotaque de francês e tal. Gente, vocês viram? Primeiro lugar, desrespeitou os nossos príncipes, Dom Luiz e Dom Bertrand, onde nem ao menos citou o nome deles no vídeo. Mencionou o sotaque francês e a coroa no tom de deboche, onde ninguém riu, só ele mesmo. Para dizer que ninguém riu, apenas uma pessoa da plateia deu uma risadinha e engoliu o riso, provavelmente sem entender nada do que estava acontecendo. A gente sabe muito bem que os pais de Dom Bertrand inclusive moraram na França porque foram proibidos de vir ao seu país natal por causa de um golpe militar que foi dado à família em 1889. Por isso, não é justo nem honesto fazer chacota com descendentes de Dom Pedro II que foram obrigados a morar em outro país exilados e desrespeitar a nossa família imperial. Nos dois, fico espantado que uma pesquisa tenha dado 23% de pessoas que seriam a favor da monarquia. Como é possível ocorrer uma distorção tão estranha em pleno século XX, em 1992? Não é uma coisa meio um passo atrás na história? Bom, eu quero dizer que nesse país tem mais sorte do que juízo, né? Eu atribuo o fascínio, principalmente do período imperial, que deixou saldos positivos, inclusive a unidade brasileira, eu reconheço. O fascínio dos duques, dos arquiduques, das baronesas. Eu saio por aí, eu tenho saído pela América Latina, eles só me perguntam disso, se vai haver um rei no Brasil, novamente duques, né? E arquiduques, e etc. Novamente duques, né? E arquiduques, e etc. De maneira que... Você seria o quê? Você seria arquiduque de São Paulo, não? Será que não. Dá para descolar um título quem desse? ia distribuir os títulos era o Cunha Bueno, meu amigo, é capaz de surgir aí um títulozinho para mim. Você não arranja um baronato para mim? Quem? Arranja um baronato. Ulisses Guimarães, que defendia a República e foi candidato à presidência, estava até que começou um discurso lembrando do legado bom que nós tivemos na época do Império. Mas logo fui influenciado pelo apresentador que ficou fazendo chacotas e aí ele também entrou no clima e começou a falar baronesas, duquesas, duques. Né? Mas no Brasil não seria uma coisa estranha se pensar nesse momento? Eu entendo que sim, porque o rei, o imperador, ele é vitalício. Né? Poderia até ficar gagá, como o Delfim Moreira, agora tem outro aí que está também. Mais desinformação e mais mentiras, né, minha gente? Dom Pedro II é o exemplo claro de que, se não tiver condições de assumir o cargo, vai entrar o seu sucessor ou o seu regente. Foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea,
Foi a princesa Isabel que tratava com o Mauá sobre a indenização dos ex-escravos. Pois é, mas como é que isso passou na Constituição? Como é que a possibilidade da volta da monarquia acabou sendo aceita na Constituição? Eu acho que foi certo, porque na República, proclamada pelo Deodoro, eles fizeram a chamada cláusula pétrea, porque eles tinham medo, dado o prestígio da monarquia recente, que se fizesse o plebiscito porque prometeram e não cumpriram, o primeiro ato do governo de Deodoro, o Rui Barbosa, Campos Salles e outros mais, foi fazer um plebiscito. O plebiscito demorou 103 anos, vai se fazer agora. Então, com o receio de que fosse fazer o plebiscito por outra maneira, fizeram a chamada casa pétrea, isto é, não se pode cogitar de restauração do regime monárquico. Minha gente, nessa parte não teve como mentir, porque o plebiscito tinha que ter acontecido em 1890 e só foi acontecer em 1993, ou seja, 103 anos depois. E mesmo assim, o apresentador, Jô Soares, tentou debochar, mas ficou chato para ele. Pessoal, vou rodar um vídeo agora para você de casa ver que em 2016, quando já se discutia sobre o Foro de São Paulo, Jô Soares defendeu Fidel Castro. Quem defende Fidel e ataca Pedro II, Dom Pedro II, é o que, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima, um beijão, tchau, tchau! Cuba é um país que representa uma democracia. Que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu... Evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que... Por isso que São Penha dizia, é preciso educar o soberano. Quanto mais você educa o cidadão e ao soberano, você tem uma democracia mais aperfeiçoada.